Seção 2ª. Da tramitação dos projetos e licenciamento de obras. Artigo 11. Fica instituída, a partir da data da publicação da presente lei, a consulta prévia. Parágrafo 1º. Entende-se por consulta prévia o formulário especial, retirado na Prefeitura Municipal de Itajaí, que deve acompanhar, devidamente aprovada, todos os projetos de edificação ou de loteamento submetidos à aprovação. Parágrafo 2º. Nenhum projeto dará entrada na Prefeitura Municipal de Itajaí sem a devida consulta prévia, aprovada pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Artigo 12. Nenhuma edificação ou construção poderá ter iniciada sua execução, sem que a mesma tenha sido licenciada pela Prefeitura. Artigo 13. A licença para construção só será expedida para projeto de acordo com as normas que compõem o presente Código, o Plano Diretor do Município e as diretrizes da Lei Orgânica Municipal. Parágrafo único. A aprovação do projeto e a licença para sua execução poderão ser solicitadas simultaneamente ou subsequentemente. Artigo 14. Os projetos das obras serão apresentados em 03 jogos completos, no mínimo, que serão visados pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano, sendo que um jogo permanecerá arquivado na Prefeitura e 2 serão entregues ao interessado. Parágrafo 1º. Um dos jogos entregues ao interessado deverá permanecer no local da obra, juntamente com o alvará. Parágrafo 2º. A apresentação dos projetos das obras obedecerá às seguintes disposições. Inciso 1º. Será apresentado primeiramente o projeto arquitetônico para análise prévia. Inciso 2º. A obra só poderá ser iniciada após a aprovação do projeto arquitetônico, do projeto estrutural, do projeto hidrossanitário e do projeto elétrico. Inciso 3º. Os projetos de instalações, devidamente aprovados pelos órgãos competentes, serão apresentados após a liberação do projeto arquitetônico e antes da solicitação do habite-se. Artigo 15. As escalas mínimas serão: Inciso 1º. 12.2000, para as plantas gerais esquemáticas de localização. Inciso 2º. 12.500, para as plantas de situação e para o perfil do terreno em relação ao meio-fio. Inciso 3º. 1,50, para as plantas baixas. Inciso 4º. 12.100, para as fachadas e cortes, se o edifício projetado tiver altura superior a 30,00 metros, 30 metros, e de 1,50, nos demais casos. Parágrafo 1º. Haverá sempre indicação da escala, não sendo dispensadas as cotas. Parágrafo 2º. As cotas prevalecerão no caso de divergência com as medidas tomadas no desenho. Parágrafo 3º. No caso de divergência entre a soma das cotas parciais e a cota total, prevalecerá a cota total. Artigo 16. Nos projetos relativos a alterações, será utilizada a seguinte convenção. Inciso 1º. Traço cheio, para as partes existentes. Inciso 2º. Traço interrompido, para as partes novas, ou a renovar. Inciso 3º. Pontilhado, para as partes a demolir, ou a retirar. Parágrafo 1º. O projeto, quando de arquitetura, poderá ser completado com indicações em cores, de acordo com a seguinte convenção. Inciso 1º. Preto, para as partes existentes. Inciso 2º. Vermelho, para as partes novas, ou a renovar. Inciso 3º. Amarelo, para as partes a demolir, ou a retirar. Parágrafo 2º.
Todas as folhas do projeto serão assinadas pelo requerente, indicada a sua qualidade, e pelos profissionais, de acordo com suas atribuições. Artigo 17. Os projetos poderão ser apresentados e estudados sem a assinatura do profissional responsável pela execução da obra, bastando, neste caso, a assinatura dos autores dos projetos. Parágrafo 1º. A construção legal, mas que não possua planta aprovada ou licença prévia, está sujeita a multa a ser estipulada pela Prefeitura. Parágrafo 2º. O licenciamento e a expedição do respectivo alvará serão precedidos, obrigatoriamente, da aposição da assinatura do responsável pela execução da obra. Parágrafo 3º. A construção ilegal está sujeita à demolição, podendo ser concedido um prazo para sua legalização, sem dispensa, entretanto, da multa correspondente. Artigo 18. Sem licença do município, o profissional responsável pela execução de uma obra não poderá modificar o respectivo projeto. Parágrafo 1º. As modificações de que trata este artigo deverão ser sempre requeridas pelo interessado ou pelo responsável pelo projeto. Parágrafo 2º. A retificação ou correção dos projetos, inclusive de cotas, deverá ser feita por meio de ressalvas em local adequado, sempre a critério do órgão licenciador. Parágrafo 3º. As ressalvas serão rubricadas e datadas pelo autor do projeto, assim como visadas e datadas pela autoridade que tenha permitido a correção. Artigo 19. Deverão ser observadas as precauções e as normas recomendadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT, nas seguintes fases das edificações. Inciso 1º. Projetos das obras a serem executadas. Inciso 2º. Preparo dos terrenos. Inciso 3º. Projetos e execução das fundações e respectivas sondagens, quando necessárias. Inciso 4º. Execução das obras. Inciso 5º. Assentamento de elevadores e outros equipamentos mecânicos. Artigo 20. A aprovação de um projeto será considerada válida pelo prazo de 1 ano após a retirada da mesma, caso esta ocorra dentro do prazo máximo de 30 dias, contados da data do despacho deferitório. Parágrafo 1º. Em caso que tal não ocorra, o prazo de validade será contado a partir da data do despacho deferitório. Parágrafo 2º. Poderá, entretanto, ser solicitada a revalidação, desde que a parte interessada requeira, sujeitando-se, porém, às determinações legais vigentes na época do pedido da revalidação. Artigo 21. O licenciamento, para início da construção, será válido pelo prazo de 12 meses, sendo que, findo este prazo, e não tendo sido iniciada a construção, o licenciamento perderá seu valor. Artigo 22. Após a caducidade do primeiro licenciamento, se a parte interessada quiser iniciar as obras, deverá requerer e pagar novo licenciamento, desde que ainda válido o projeto aprovado. Parágrafo único. Na hipótese de que trata este artigo, a revalidação de um projeto poderá ser negada, caso conveniente, ou concedida com a condição de serem cumpridas novas exigências legais, além das anteriormente feitas. Artigo 23. Os prédios existentes atingidos por recuos de alinhamento, chanfros de esquina ou galerias públicas, não poderão sofrer obras de reforma, reconstrução ou acréscimo sem a observância integral dos novos alinhamentos, recuos e galerias. Artigo 24. Não poderão ser executadas, sem licença da Prefeitura, devendo obedecer às determinações do presente Código, ficando, todavia, isentas de pagamento de emolumentos, as seguintes obras. Inciso 1º.
Construção de edifícios públicos. Inciso 2º. Obras de qualquer natureza em propriedade da União ou Estado. Inciso 3º. Obras a serem realizadas por instituições oficiais, ou paraestatais, quando para sua sede própria. Artigo 25. O processamento do pedido de licença para obras públicas será feito com preferência sobre quaisquer outros processos. Artigo 26. O pedido de licença será feito por meio de ofício dirigido ao prefeito municipal pelo órgão interessado, devendo este ofício ser acompanhado do projeto completo da obra a ser executada. Parágrafo único. Os projetos deverão ser assinados por profissionais legalmente habilitados, sendo a assinatura seguida de indicação do cargo, quando se tratar de funcionário que deva, por força do mesmo, executar a obra. No caso, porém, de o profissional não ser funcionário público, este deverá satisfazer as disposições do presente Código. Artigo 27. Os contratantes ou executantes das obras públicas estão sujeitos ao pagamento das licenças relativas ao exercício da respectiva profissão, a não ser que se trate de funcionário que deva executar as obras em função do seu cargo. Artigo 28. As obras pertencentes à municipalidade ficam sujeitas, na sua execução, à obediência das determinações constantes desta lei.